pegar aqui. Vamos pegar a apostila então, pessoal, lá na página 7. Aula 10. Foi aula 10. É, aula 10 hoje. 10 aulas, o cara já tá. Hã? 10 aulas já full stream já. Aqui, ó, lá na propaganda, lá na TV, não sei se vocês viram, os cursos 50% mais rápido, então tem que ser. Hã? A gente tem que fazer isso. Telinha? Não, ainda não. Só explicar aqui. Ninguém fica com frio. Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre herança. Tá? Então, herança é algo simples de se entender, não é muito difícil de entender não. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: você for lá no seu cliente, fez uma entrevistinha lá com ele, né? Levantou os requisitos dele e você fez um rascunho. Vou fazer um rascunho aqui mais ou menos, um protótipo das telinhas aqui, como que a gente está visualizando o seu sistema. Ele quer o quê? Ele quer um cadastro de clientes, de funcionário e de fornecedor. Falou, eu quero só cadastrar os meus clientes, os meus fornecedores, que eu trabalho construindo, por exemplo, casas, por exemplo, né? Então eu quero ter o cadastro dos depósitos lá, né? Que eu uso para comprar os materiais de construção, por exemplo, fornecedores, e dos meus funcionários, as pessoas que eu tenho que trabalham comigo. Pronto, ele só quer fazer isso: cadastrar os clientes dele, cadastrar os fornecedores dele e cadastrar os funcionários dele. Só isso. Esse é o requisito do sistema. Aí você identificou que é o seguinte: do cliente, ele não precisa de muita informação, ele só precisa do nome, CPF, RG e a cidade. Nome, CPF, RG e cidade. Pronto. E do fornecedor, ele também precisa do nome, razão social, CNPJ e cidade. E do funcionário, ele precisa do nome, CPF, RG, cargo e cidade. Essas são as necessidades do nosso cliente. Ele precisa ter, né, esse tipo de cadastro. Então a gente levantou aqui, a gente fez um protótipo. Isso aqui é um protótipo de tela. A gente fez um rascunhozinho imaginando ali, idealizando as telinhas de cadastro do cliente. Embora a gente ainda, desse ponto do curso, nós não vamos ainda estar mexendo com tela, com interface nesse ponto. Mas a gente já começou a raciocinar como que essas telas seriam para realizar esse tipo de cadastro. Lá na frente a gente vai construir telas, tá? Mas para agora, o que eu estou mostrando para vocês é o que? É a necessidade da gente enxergar, dentro desses requisitos que nós identificamos, enxergar o quê? Enxergar que nós temos campos aqui, ó, em comum, ó, dentro do cliente, do fornecedor e do funcionário. Perceberam que nós temos campos em comuns? Por exemplo, me fala um campo, gostaria que vocês dissessem para mim, me fala um campo que é comum para o cliente, fornecedor e funcionário. Nome. Outro. Cidade. Ó, nome e cidade, tanto o cliente tem, quanto o fornecedor tem e funcionário. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque nem tudo vira herança. Porque olha só, eu vou explicar. Por exemplo, se eu falar assim, ó, cidade e estado. Cidade e estado tem campos em comum? Não. Nome também. Isso. Mas isso não quer dizer que nós vamos trabalhar com herança. Quando nós vamos trabalhar com herança? Quando aquele objeto é de uma mesma família. Por exemplo, olha só, eu posso dizer, por exemplo, que o cliente é uma pessoa, certo? É uma pessoa. Ou pensando nele de uma forma mais genérica, é uma pessoa. O fornecedor também é uma pessoa,
certo? E o funcionário também é uma pessoa. O fornecedor é uma pessoa. Se a gente pensar no contexto de pessoa física e pessoa jurídica, ele é uma pessoa, certo? Estão entendendo bem isso? Então, quando a gente pode trabalhar com herança, a herança nada mais é do que você criar uma classe mais genérica, onde ela vai representar um tipo genérico e criar uma classe mais específica para poder definir propriedades e métodos específicos de um objeto. Bom, para ficar claro, olha só, porque assim, a nível de conceito é um pouco chato entender. Olha só, assim, no primeiro momento, você olha para essas três telinhas, você fala assim, bom, eu resolvo isso aqui rapidinho. Você vai lá e cria 3 classes, né? Uma classe cliente, uma classe fornecedor e uma classe funcionário. Então, como ficaria? Ficaria assim, ó. Uma classe cliente, uma classe fornecedor e uma classe funcionário. É a primeira tentativa. Tentativa 1. Pronto, está resolvido o problema. Resolveu o problema? Resolveu. Está resolvido o problema. Perceba lá, o cliente tem string nome, string CPF, string RG e uma cidade. Nós queremos ter uma classe cidade, ó. Como nós já temos a classe cidade, eu nem coloquei aqui a cidade, porque na verdade ela já tá à parte e o relacionamento dela é diferente. Mas poderia ter uma classe aqui, ó, cidade, tá? No desenho. Perceba que fornecedor também, repetir, ó, nome, razão social, CNPJ e cidade, que é um tipo à parte. Funcionário, nome, CPF, RG, cargo e cidade. Aí eu pergunto para vocês, o que esses 3 têm em comum? Esses 3 são pessoas. São pessoas. Eu posso dizer que isso aqui é uma pessoa física, por exemplo, né? E posso dizer que isso aqui é uma pessoa jurídica, por exemplo, e pode dizer que isso aqui é uma pessoa física. São pessoas, mas de uma forma geral é um cadastro de pessoas, certo? Existe uma representação genérica disso aqui. Então, uma segunda forma da gente pensar seria assim, ó, em herança, ó. Você fala, bom, já que é pessoa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe mais genérica, chamada pessoa, que possui tudo aquilo que é comum, entre esses 3 cadastros, e vou chamar ele, e vou criar o quê? Uma subclasse. Vou transformar o meu cliente, o meu fornecedor e o meu funcionário em subclasses. Então, o que eu faço aqui? A gente estende. Então, a gente faz a classe cliente estende da classe pessoa. Isso é uma herança. A classe fornecedor estende da classe pessoa. A classe funcionário estende da classe pessoa. Quando a gente fala assim que uma classe estende a outra, primeiro nós temos que fazer um teste de compatibilidade. Por exemplo, um cliente, eu posso dizer que um cliente é uma pessoa? O cliente é uma pessoa? Esse teste é um, por isso que a gente fala aqui, ó. Tá vendo? Relacionamento é um. Esse é o teste, é um. Então eu falo assim, cliente é uma pessoa? Se é uma pessoa, então ele pode estender, certo? Então eu posso criar uma classe cliente que estende pessoa. Aí, fornecedor é uma pessoa? Então eu crio uma classe, estendo pessoa. Funcionário é uma pessoa? Então eu clico e estendo, certo? Beleza. Agora, olha só um detalhe. Eu crio uma classe carro aqui. O carro também tem nome. O carro também pode ter uma cidade. Não pode? Carro é uma pessoa? Não. Opa, não. Tem campos em comum. Mas o carro não é uma pessoa. Eu não posso dizer que carro estende de pessoa. Senão eu vou unir o carro e o carro vai ter CPF. Carro tem pessoas. O carro poderia ter uma pessoa vinculada. Tem uma pessoa que seria o dono, por exemplo. Entendeu? Uma pessoa tem um carro. O relacionamento entre pessoa e carro é do tipo tem um, por exemplo. E não do tipo é um. Então quando você fala herança, é do tipo é um. Quando uma classe, ela é do tipo da outra classe. Quando eu digo que cliente é uma pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, você fala assim, computador. Vou criar uma classe computador. Ele tem um nome também. Mas eu não posso estender, porque computador não é uma pessoa. Eu crio uma classe compra, para registrar uma venda, uma compra. Compra é uma pessoa? Não, não é. Então, ou seja, vou criar um filme, uma classe filme, locador aqui. Filme é uma pessoa? Não, então não é. Então, me dá um outro exemplo de classe que eu poderia estender de pessoa. Como? Pessoa física. Pessoa física? Poderia ser, a gente poderia melhorar isso aqui. Mas
que mais? Extende de pessoa. É. Fez tudo. Por exemplo, vamos supor que é um sistema de escola. Eu poderia criar uma classe professor? Professor é uma pessoa? Opa, então eu posso estender de pessoa. Aluno, vou criar uma classe aluno para representar o meu objeto aluno. O aluno é uma pessoa? É uma pessoa. Então, entendeu? Então eu posso estender ali. Então, ou seja, tudo aquilo que for uma pessoa, eu estendo de pessoa. Aquilo que não for, eu não estendo. Tá? Então tem que saber a diferença entre o tem um e a extensão. O tem um, a gente cria uma propriedade do tipo da outra classe. Como, por exemplo, a gente trabalhou aqui, ó, o cliente, por exemplo. O cliente tem uma cidade, tem um. Ele não estende de cidade, ele tem uma cidade. É um tipo de relacionamento diferente, por propriedade. Por propriedade. O tem um é por propriedade. Quando você vê uma propriedade na classe que é do tipo da outra, então é um relacionamento tem um ali. O herança, a gente já usa a palavra extends. Tá vendo? Aqui nós criamos 3 classes, tá vendo? Pessoa, cliente, fornecedor e funcionário. Porém, não está aqui na apostila a palavra extends. Olha só aqui. Então, corrigindo aqui, ficou cliente extends pessoa, tá vendo? Fornecedor extends pessoa. Funcionário extends pessoa. E pessoa não extende de ninguém. Mas por padrão, existe uma classe no Java chamada Object. Object. Você querendo ou não, quando você coloca uma classe que não tem a palavra extends, esta vai ser a classe que estende Object. Então sempre vai ter uma classe Object acima daquela que não extende nada. Então, ou seja, então ficaria assim, mais uma seta para cima aqui e com Object. Olha só, pessoal, é isso aqui, ó. Então, a estrutura real é essa daqui, ó. Tá? Você fala assim, bom, mas pessoa, ela não estendeu de ninguém. Ela não estendeu de ninguém, ela estendeu aqui, ó, de Object. Então, o Object é da família, é uma classe nativa do Java. Está na biblioteca do Java. Então, pessoa estende de Object. Essa setinha branca, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Quando você vai usar uma ferramenta como um Asta, por exemplo, para modelar, ó, o nome dela já diz, ó, Generalization, tá vendo? O que é isso? Ele vai levar para o lado mais genérico, ó. Leva para o lado mais genérico, Generalization. Ou seja, o lado mais genérico é aquele cara que tem os campos mais em comum para todas as outras classes mais específicas. Então nós podemos olhar assim, ó, o Object é mais genérico do que o Pessoa. O Pessoa é mais genérico do que o fornecedor. O Pessoa é mais genérico do que o cliente. O Pessoa é mais genérico do que o funcionário, certo? Aquilo que não é genérico a gente chama que é mais específico. Então, se a gente for olhar de baixo para cima, você olha do funcionário, o acima do funcionário é mais genérico do que ele. O acima do Pessoa é mais genérico do que o Pessoa. Se eu olhar de cima para baixo, ó, o Pessoa é mais específico do que o Object. O fornecedor é mais específico do que Pessoa. O que isso quer dizer? Por exemplo, ó, de uma forma genérica, Pessoa tem nome e CPF. Então quer dizer que nome já vai vir com o nome e CPF, perdão. Cliente já vai vir com o nome e CPF. Fornecedor já vem com nome, perdão, nome e cidade, desculpa, nome e cidade. Nome e cidade tem pessoa. Então, cliente, ao estender pessoa, já vem com nome e cidade. Fornecedor já vem com nome e cidade. Funcionário já vem com nome e cidade. Pessoa já vem com tudo que tem dentro de Object. Inclusive aquele toString que a gente conversou hoje, né? Ele já vem aqui dentro de Object. Está aqui dentro. Então, ele herda métodos e propriedades. Aí nós vamos ter que estudar as visibilidades, que isso é uma questão que influencia. Tá? Por exemplo, cliente. Cliente não tem acesso direto à propriedade nome. A classe cliente, você fala assim, de dentro da classe cliente, eu não consigo acessar diretamente a propriedade nome. Por quê? Porque o nome é privada. Mas se eu tiver uma instância de cliente, se eu der um new cliente, essa minha instância, ela vai possuir nome, cidade, CPF e RG. Se eu der um new fornecedor, a minha instância vai conseguir acessar get e set nome, get e set cidade, get e set razão social e get e set CNPJ. A minha instância. Se eu der um new funcionário, a minha instância vai ter get e set nome, get e set cidade, get e set CPF, get e set RG e get e set cargo. Na minha instância. Mas eu estou dentro da minha classe funcionária, se aqui dentro eu quiser fazer um método aqui dentro, eu consigo acessar a propriedade nome e a propriedade cidade? Não, porque ela é privada.
Então eu não consigo, o fato de eu estender a minha classe não quer dizer que de dentro da classe filha eu consiga ter acesso direto às propriedades, como se fosse dela. A não ser que eu faça uma modificação nesse modificador de acesso, que tiro de privado e coloco, por exemplo, protected. Se eu colocar protected, aí minhas classes filhas vão conseguir enxergar como se fosse delas mesmo. Mas e se você isso for daqui. privado e fazer get set? Não, aí da classe filha eu consigo acessar por get set aqui, tranquilo. Da classe filha eu consigo acessar por get set as propriedades da classe base. Isso aqui é classe base, certo? Isso aqui é classe filha, tá? Ou isso aqui é superclasse e essa é classe filha. Ou classe base ou superclasse. Tá? Então, de uma classe filha, para eu acessar essas propriedades aqui, ó, eu tenho que usar o get set da minha classe filha mesmo. Tá? Por quê? Porque como elas são privadas, nem se eu estender ela, não quer dizer que está liberado. Eu estendi, mas eu estendi do ponto de vista da instância. O que isso quer dizer? Que quando eu der um new funcionário, eu vou conseguir enxergar nome e cidade, os métodos dele. Os métodos get set de nome, get set de cidade, get set CPF, get set RG e get set cargo. Vamos ver isso na prática, tá? Vamos ver isso na prática. Esses são detalhes que a gente fala assim, o fato de eu estender aqui, eu tenho uma classe funcionário, o fato de eu estender a pessoa, está resolvido. De dentro do funcionário eu já consigo acessar o nome, acessar a cidade. Não é assim. Não é assim que funciona. Essa extensão quer dizer o seguinte, que o objeto, ele possui uma parte do objeto, leva as características específicas de funcionário. Por que específica? CPF, RG e cargo, não é toda pessoa que tem. Eu poderia colocar CPF, RG e cargo aqui na pessoa? Porque se eu colocasse CPF, RG e cargo aqui na pessoa, o que ia acontecer? O fornecedor também ia ter CPF, RG e cargo. O cliente também ia ter herdado. Mas isso não é verdade, não é isso que a gente quer. Né? Então CPF, RG e cargo são coisas específicas de funcionário. Razão social e CNPJ são coisas específicas de fornecedor. O cliente não tem isso. Se o cliente não tem isso, então eu não posso levar para a classe pessoa. CPF e RG são coisas específicas de cliente. Mas, opa, peraí. Eu estou vendo uma coisa aqui, ó. CPF e RG aqui. Um CPF e RG aqui. Será que eu poderia melhorar isso? O que então? Então eu já estou observando que tem uma coisa em comum entre esses dois carinhas aqui, ó. O que esses dois carinhas têm em comum? Porque isso aqui está diferente, porque ele não tem CPF e RG. Mas o que eles têm em comum? CPF e RG. Opa, você pode fazer outro? Opa, começou a visualizar. O que eu posso fazer aqui? Pode fazer outra base. Isso, eu posso. Exatamente, eu posso criar um cara mais genérico ainda para esses dois aqui, ó. Como que eu poderia criar uma outra classe mais genérica aqui? Ó, uma classe mais genérica para esses dois aqui. Que eu não sei o nome dela ainda. Certo? E fazer ele estender dela. Olha só. Mas ele estende dela e estende de pessoa. Que estende de pessoa, que a gente não sabe o nome ainda. E a gente leva esses dois campos, CPF e RG. Opa, tô apanhando aqui, né? Olha só. A gente leva esse campo aqui, o CPF e RG, pra cá. Como nós poderíamos dar o nome dessa classe? Pessoa física. Por quê? Porque funcionário e cliente, eles têm uma coisa em comum. Os dois são pessoa física. Aí eu pergunto, pessoa, olha lá, física. Aí eu pergunto, pessoa física é pessoa? É. Então, ó, funcionário é pessoa física. Cliente é pessoa física. Pessoa física é pessoa. Certo? Então, ó, já ficou assim, ó. Já mudamos o cenário da coisa. Estamos trabalhando com herança. Então quer dizer que se eu der um new cliente, mas meu cliente ficou vazio, sem nada. Não tem problema. Ele na classe fica a classezinha sem nada. Mas extends, pessoa física. Que extend por quê? Se surgir uma propriedade específica de cliente, por exemplo, bonificação do cliente, é uma coisa específica. Bonificação. Quer guardar os bônus dele. Você está no cliente, você tem que dar o extends pessoa física, Isso. Pessoa? Isso. Não, você no cliente você dá um extends só uma vez, no pessoa física. Dentro do pessoa física dá um outro extends pro pessoa. E no pessoa tem um extends automático pro object. Tá? Então ficou assim, um treina o outro. Então, eu posso dizer que um cliente é uma pessoa, eu posso dizer que um cliente é uma pessoa física que é uma pessoa que é um object.
É correto dizer que um cliente é uma pessoa? Sim. É correto dizer que um cliente é uma pessoa física? Sim. É correto dizer que um cliente é um object? É um object, exatamente. É correto dizer que um cliente tem um object? Tem um object? Não tem nenhum vínculo. Ele não tem nenhuma propriedade do tipo object aqui nele. Se ele tivesse uma propriedade aqui do tipo object, sim. Né? É correto eu dizer que cidade, que pessoa tem uma cidade? Então eu poderia dizer assim, ó. Opa, já estava até ali, eu acho. Olha só, cidade. Olha só o vínculo. O vínculo não é por setinha, tá vendo? Ó? A setinha já está essa setinha branca, aberta, tá vendo? Aberta, vazada, quer dizer herança. Você pode até ver uma setinha também aqui, para não se confundir, ó. Tá? Você pode até ver, por exemplo, você fala assim, bom, eu vou criar um relacionamento aqui, ó, do tipo tem um, né? Ó, é uma setinha também. Mas qual que é a diferença dessa setinha? Ela, tá vendo? Ela não é fechada, ela é aberta. Essa aqui ela é fechada e fechadinha. O triângulo está fechado. E essa aqui não, essa aqui está só apontando. Então essa aqui está dizendo que o sentido da navegação, que não tem nada a ver com isso aqui, que quer dizer herança. Que também é comum você não ver essa setinha, que também quer dizer a mesma coisa. Tá? Então olha só, nesse caso está dizendo que pessoa tem uma cidade. Tem uma cidade, não é uma cidade. Então aqui nós temos um tem um, aqui nós temos um é um, é um, é um, é um e é um. Aqui nós temos uma família hierárquica. Aqui nós temos um vínculo associativo, onde os objetos são independentes, não estão ligados por herança, não são da mesma família. Um depende do outro, pessoa depende de cidade. Porém, não são da mesma família. Eu não posso dizer que pessoa é uma cidade, mas eu digo que pessoa tem uma cidade, que a relação é por propriedade. Tá? Um objeto pessoa pode navegar num objeto cidade. Se eu dar um new cliente, new cliente, ele não vai construir 4 objetos. 1, 2, 3, 4. Ele vai construir um objeto com a característica dos 4. Ele vai construir um objeto que tem a corrente sanguínea dele, vai ter object, vai ter pessoa física e vai ter cliente. Dentro da genética dele vai ter tudo isso. Entendeu? Você não vai criar 4 instâncias. Aqui não, você tem que dar um new pessoa e um new cidade. 2 objetos totalmente diferentes. Aqui não, aqui você dá só um new cliente, o new cliente já vai pegar a característica de todo mundo. A genética de todo mundo. Entende? Esse new cliente, esse cliente já vai ter dados de características de objeto, características de pessoa física e característica dele mesmo. É uma herança. Professor, eu estou falando se relaciona por propriedades. Do tipo tem um, isso aqui. Como se relaciona por tabela. Por herança, não, por extensão. Por extensão. É. Do tipo. É um, não tem tabela aqui. Professor, uma pergunta. Opa, por favor. Se selecionar um objeto de cidade, né? Isso aí ela vai. Quem vai herdar? Eu vou colocar lá. Se eu colocar um objeto de cidade, ó, o cliente tem uma cidade. Por quê? Porque a pessoa isso. O pessoa física tem uma cidade. Não está direto. Porque o pessoa, como eu falei que toda pessoa tem uma cidade, ao dar um new cliente, eu vou conseguir configurar a cidade do cliente. Entendeu? É assim que pelo funciona. método tem um. Pelo método get 7. Tá? Então assim que ficou o nosso modelo. Aí nós poderíamos fazer o seguinte, ó, fornecedor, tá vendo? Tá ali, ó, fornecedor, né? Nós poderíamos pegar esse fornecedor aqui e falar, bom, já que nós criamos uma classe pessoa física, não tem necessidade aqui nesse momento de criar uma classe pessoa jurídica. Não tem. Mas vamos supor que a gente quisesse registrar, por exemplo, outra coisa, outro cadastro que também fosse de pessoas jurídicas. Por exemplo, parceiros, empresas parceiras. Né? Então o cara fala assim, poxa, eu quero cadastrar os meus funcionários, os meus clientes e as minhas empresas parceiras. Opa, empresas parceiras é pessoa jurídica, certo? Assim como fornecedor, não é? Então a gente faria o quê, por exemplo? Então eu pagaria aqui e eu criaria aqui, por exemplo, uma classe empresa parceira. Olha só. Empresa parceira. Empresa parceira. Essa classe empresa parceira e fornecedor, ambos são pessoa jurídica. Aí o que a gente faz? Uma outra classe chamada jurídica. Pessoa jurídica, certo? O que tem uma pessoa jurídica? Razão social e CNPJ. Então vem aqui razão
social e CNPJ. Ali, pessoa jurídica. Razão social e CNPJ. Aí nós apagamos aqui a propriedade. E ficou assim, ó. Criamos uma relação de herança, onde nós estendemos aqui, certo? Isso é uma das características do polimorfismo. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre polimorfismo. Quando nós estamos estudando herança, está ligado ao polimorfismo. Nós vamos entendendo aqui. Entenderam? Olha só. Então ficou. Nosso diagrama está meio feinho, mas ficou assim, ó. Então ficou. Empresa parceira é uma pessoa jurídica. Fornecedor é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma pessoa. Então, ao instanciar um fornecedor, ao dar um new fornecedor, quais são os métodos get e set de quais propriedades que eu vou ter acesso? Pessoa jurídica, pessoa e todos os métodos de objeto. Então, no fornecedor eu posso dar um set razão social e um set CNPJ no fornecedor. Mesmo não tendo nada aqui, ó. Tá só a casquinha da classe, sem nada. Mas ela estendeu, então tem coisas para cima, vai vir na genética dela. É igual um filho que acaba de nascer, já vem com as características dos pais no DNA. Os métodos gets e sets de pessoa jurídica, porque eles são públicos lá. Na verdade, assim, o método é público. Os métodos gets e sets eles são públicos para que a gente possa acessar as propriedades desse objeto de qualquer lugar. Mas eu posso privar. Os get, aí ele perde o sentido. Porque o sentido do get set é deixar aberto. Certo, mas por exemplo, um método que ele Você seja pode. privado daquela pessoa Você jurídica. pode privar, tranquilo o método. E os atributos, se eu ele lá que você falou que muda para protect, e eu posso ter acesso. Isso, aí é o seguinte, aí nós vamos estudar isso aí, exatamente. Se eu colocar esse cara como protected, e aí dentro da classe pessoa jurídica eu tenho acesso direto, eu tenho um acesso direto a essas propriedades, como se elas tivessem escrito aqui. Tem acesso também? Também, protect, mesma coisa. E aí que nós vamos ver. Protect é visível só no mesmo pacote, né? Não, protected, ele dá acesso para as classes filhas, acesso direto nas propriedades. Por exemplo, nome e cidade, por padrão a classe filha não consegue acessar direto nome e cidade. Ele herda nome e cidade, mas ele não acessa direto. Aí nós vamos começar a explicar melhor isso aí. Tá? Então ficou assim, ó, essa ficou a modelagem e nós estamos estudando o relacionamento herança, ok? Estão entendendo isso aqui? Estão entendendo? Então vamos para o próximo passo aqui do nosso material. Eu fiz um ajuste no modelo, né? Para vocês entenderem, para explicar. Mas voltando para a nossa apostila aqui, na página 11, nós temos um exemplinho aqui, ó, tá vendo? Pequeno, um exemplo menor na página 11. Tá? Então nós temos uma classe mais genérica e uma classe... O seu pulou. 10, né? 10. 10? Ah, é que eu alterei aqui, né? Deve ter mexido. Então aqui, nesse exemplo aqui, nós vamos visualizar, esse diagrama representa isso, tá vendo? Representa isso aqui. Aí olha só como ficou. Então ficou assim, ó, cria uma classe pessoa que não estende ninguém, que no caso estende objects, mas você não precisa especificar. Pessoa física estende pessoa, pessoa jurídica estende pessoa. E aqui embaixo, cliente estende pessoa física, fornecedor estende pessoa jurídica e funcionário estende pessoa física. E tem um cargo no funcionário aqui, ó. Olha só, ficou legal o funcionário porque ele tem um cargo aqui. Poderia ter um cargo e salário, por exemplo, do funcionário. A gente não colocou aqui no nosso diagrama. Olha só. Ah, tá aqui, ó. A gente poderia pôr, por exemplo, um cargo e um salário aqui para ele, ó, por exemplo. Ó. Um cargo e um salário, por exemplo. Aí, olha só como ficaria. Certo? No cliente, por exemplo, a gente poderia colocar assim, uma pontuação do cliente, ó. Tipo assim, por exemplo, a cada vez que meu cliente faz uma compra, eu vou lá e vou... Essa história de pontuação de cartão de crédito, o pessoal usa muito, né? Então tipo assim, o meu cliente tem pontuação, por exemplo. Não tem nada a ver com pessoa física esse negócio de pontuação. É uma coisa específica de cliente. Não tem nada a ver com pessoa física essa ideia de cargo e salário. É uma coisa específica de funcionário. Certo? Mas o CPF e o RG tem tudo a ver com cliente e funcionário. Porque é pessoa física. Tá? Então, isso aqui foi só um modelo didático para a gente estudar e entender.
mas nós vamos construir mesmo esse daqui agora, esse diagrama aqui, tá? Então eu quero que vocês escrevam, criam um pacote aula 2, não precisa reconstruir a classe cidade, tá? Aproveita ela. A partir de agora, tudo que a gente fizer, nós vamos reaproveitando as classes, nós não vamos duplicar a classe. Se a gente criar um modelo novo que tenha cidades, você já vai dar só uma chamada para a cidade existente. Então cria um pacote aula 10. Não, na verdade assim, é assim, nós estamos organizando assim, por módulo, né? Então no módulo, nós estamos no módulo 2, essa é a aula 2. Então cria um pacote aula 2 mesmo, tá? Só que lá no Moodle, lá no nosso ambiente EAD, eu estou jogando por sequência do projeto. Então vai ser aula 9, aula 10, aula 11. Mas aqui no nosso projeto, você cria a aula 2. Tá? Olha só. Aqui, ó, aula 2, certo? Já está aqui, ó, aula 2. É que o meu eu fiz aula 2 para exercício aula 1, né? Então eu vou criar aqui o pacote aula 2. Na verdade, assim, hoje é a aula 10, na verdade, do projeto, do curso, do projeto do Fábrica inteiro. Só que dentro do módulo 2... a gente está fazendo aula 1, aula 2, aula 3. Só que lá no EAD, eu vou jogar para vocês como 10, tá? Então, ficaria aqui, ó. Aula 2. Para criar esse daqui? Só vir aqui, criar uma classe agora. New Class, aí, pessoa. Dentro do pacote aula 2, certo? Olha lá. Pessoa. Aí nós vamos vir aqui e colocamos propriedade. É o diagrama. Nome e cidade. Na verdade, vamos usar o da apostila, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui, certo? Aí, nome e cidade. Então, a gente vem aqui. Deixa eu fechar aqui o cara. Aí, nome e cidade. Nome, cidade. Como nós já temos cidade, construir outras aulas. E get etc. Pronto. Tá pronta a pessoa. Aí, a gente cria a classe pessoa física. New Class, pessoa física. Aí a gente vai lá e extends, ó, de pessoa. Extends de pessoa. E colocamos mais atributos específicos de pessoa física, que é o CPF e RG. E a mesma coisa, get set. Certo? Aí nós vamos lá, pessoa jurídica, razão social e CNPJ. E CNPJ. Etc. Aí nós vamos lá no cliente e funcionário. Vamos criar uma classe cliente. Olha só, aqui ó, na hora que eu estou criando a classe cliente, observa aqui ó, eu já posso dizer, tá vendo aqui ó, superclass, tá vendo? Superclass, eu posso vir aqui ó, e falar, ó, cliente ó, digito pessoa, contra espaço, física, já surgiu aqui ó, ele já achou dentro da minha hierarquia de pacote do projeto a pessoa física. Eu posso já, aqui mesmo já dar começar a digitar dar um contra espaço, quando eu gero a classe ele já gera com extends ó. É só um macete do Eclipse. No momento de criar a classe já pode fazer isso aí. Eu posso explicar pessoa física, aí embaixo colocar isso. pessoa. Por exemplo, exatamente, vamos supor, agora eu vou criar aqui, por exemplo, o próximo é funcionário, né? Então vem aqui, ó, a classe é funcionário, aqui é o superclass, quer dizer a classe mais genérica, certo? Aí eu venho aqui dito PES, aí ele pergunta qual desses três você quer? Aí eu quero pessoa física, funcionário é pessoa física, ele já vem estendido, né? Vou colocar um cargo para ele, eu vou colocar aqui um salário. Opa, o salário vai ser double. Pronto. E aqui search, generate, get and setters. Uma pessoa física não tem que dar isso aí também, não? Como? Pessoa física faz isso também? Não, qualquer classe que você for criar, quando você vai estender alguma classe, você diz qual que você quer estender, qualquer uma. Por exemplo, vou criar agora aqui o
o fornecedor, né? Fornecedor. Então eu vou vir aqui, ó. Qualquer classe eu posso dizer. Aqui são todas as classes que existem no seu ClassPath, no seu projeto. Você pode estender uma classe do Java ou uma classe sua mesmo. Nesse caso aqui, ó, fornecedor, né? Eu vou colocar aqui pessoa jurídica. Olha lá. Pessoa jurídica. Aí. Não tem nada mais aqui, só isso. Então, agora que a gente já criou, nós já criamos, né, todo esse diagrama, nós já implementamos ele. Então, vamos trabalhar agora com as instâncias, para a gente começar a entender. Aqui no material, eu coloquei umas coisas interessantes para vocês, que é o quê? Do ponto de vista do objeto e do ponto de vista da classe. São duas coisas que a gente tem que entender quando vai trabalhar com herança. O que acontece do ponto de vista do objeto, que é a instância, certo? E o que acontece do ponto de vista da classe, como que funciona isso, certo? Então, por exemplo, se eu vier aqui na classe cliente, olha só, como está mostrando aqui, ó, certo? Se eu vier na classe cliente, e eu falo assim, bom, eu estou dentro da classe cliente, estou aqui, e der aqui, por exemplo, um contra espaço, ele vai me mostrar o que eu tenho de acesso. Então perceba que dentro da classe cliente, se eu quiser em algum momento chamar, por exemplo, um método da classe pessoa, eu posso chamar. Por quê? Porque cliente estende pessoa, eu posso chamar, tá vendo? Se dentro da classe cliente eu quiser chamar um método de pessoa física, eu posso chamar. De pessoa física, eu posso chamar. Então, ou seja, do ponto de vista da classe, eu posso chamar todos os métodos da classe base. E da base da classe pessoa física diretamente, depois da classe pessoa, da classe objeto. Eu posso, dentro da classe cliente, se eu quiser utilizar algum método da classe base, eu posso utilizar. Esse é o ponto de vista da classe. O que a minha classe enxerga quando eu faço herança? Perceba o seguinte, ó, presta atenção nesse detalhe aqui, pessoal. Isso aqui é uma coisa importante. Perceba o seguinte, se eu der um contra espaço aqui, ó, perceba que eu não tive acesso a nenhuma propriedade, só métodos, ó. Mas você fala, bom, mas a classe pessoa física tem uma propriedade. RG, por exemplo. Mas eu não tenho. Se eu quiser colocar aqui, ó, RG, aqui, vamos supor que eu quero criar um método aqui, um método qualquer. Método, public string, método, public void, método, só de teste, tá? O método teste aqui, o método teste. E se eu quiser, dentro desse método, acessar uma propriedade, por exemplo, RG, dá o contra espaço, ó, perceba que não tem, ó, não é visível. RG não é visível, não consigo acessar. Se eu quiser dizer que o meu RG recebe alguma coisa aqui, ó, uma classe de teste, ó, estou atribuindo na propriedade, ó, RG lá, ele está dizendo, ó, o campo da pessoa física RG, tá vendo? Ele identificou que existe, ó, não está visível, não é visível. Você não pode simplesmente chamar ele assim direto, só porque você herdou. Não é assim. Mas então, como que funciona essa coisa de herança? Deixa eu pôr um comentário aqui. Como que funciona então essa coisa de herança? Né? Para que serve então, já que eu não posso acessar diretamente pela classe? Serve para instância do objeto. Então, por exemplo, se eu vier aqui nesse meu programa, criar um programa principal, olha só. Um programa principal. Criar um programa principal, main, e falar assim, ó, bom, eu vou aqui agora criar eu estou trabalhando um cliente, né? Cliente, ó. Cliente, CLI, recebe new cliente. Tá ali. CLI, ponto. Olha só. O meu objeto cliente, ele consegue acessar todos os métodos de toda a família do cliente, de toda a genética do cliente, de toda a sua relação hierárquica. Ou seja, um cliente possui parte de object, tá vendo? Um cliente possui parte de pessoa, um cliente possui parte de pessoa física. Aqui está escrito, ó, pessoa física, que é a origem desse método aqui, ó. Get CPF retorna uma string e foi construído na classe pessoa física. Get class me retorna um objeto do tipo class e foi construído na classe object. Get cidade me retorna um objeto do tipo cidade e foi construído na classe pessoa. Equals recebe como parâmetro um objeto, me retorna um booleano e foi construído na classe object. Então assim que a gente vai lendo isso aqui, ó.
set CPF recebe como parâmetro uma string, me retorna void e foi considerado na classe pessoa física. Então perceba que do ponto de referência, do ponto de vista da instância e da classe, tá igual, não mudou nada aqui, tá igual. Por quê? Se eu chegar aqui na minha classe e falar assim, ó, dar um ponto de espaço, ó, eu consigo acessar as mesmas coisas, tá vendo? As mesmas coisas que a instância, olha lá, as mesmas coisas que a instância, tá ali. Porém, existe uma diferença, existe uma situação. Por exemplo, vamos supor aqui que o nosso cliente, ele tivesse uma propriedade aqui, inteiro, bonificação, pontuação, por exemplo, privado, ó, privado, certo? Privado. Um método da classe cliente, eu consigo acessar a pontuação, tá vendo? De dentro da classe, eu consigo acessar a pontuação. Eu posso colocar aqui uma pontuação qualquer, ó, por exemplo, pus uma pontuação, tá ali. Agora, do ponto de vista do programa principal aqui, ó, da instância, pontuação, não acessa. A classe só consegue acessar a pontuação, porque o método da classe consegue enxergar as propriedades, que são privadas. Mas da instância, eu não consigo visualizar isso. Certo? Estão entendendo isso? Se colocar get lá Aí get set sim. Get set está liberado. Tá? Agora, outra coisa. Por exemplo, nós vamos aqui agora, só para vocês entenderem o conceito. Nós vamos dizer o seguinte: pessoa física, tá vendo? Tá vendo que são privadas? RG e CPF? Se eu falar assim, bom, RG e CPF vão ser protected. As duas propriedades vão ser protected, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que a classe filha dela, que é no caso cliente, consegue, o método teste consegue acessar a pontuação e também consegue acessar o que? RG, olha lá, tá amarelinho aqui, com um sinalzinho aqui, um losango amarelo, mas eu consigo acessar como se o RG fosse declarado aqui em cima, na própria classe. Ó. Eu consigo chegar aqui no RG e falar, ó, o RG recebe isso aqui, ó. Eu consigo manipular a propriedade RG de dentro da própria classe, que ela é protected. Aí você fala, bom, mas e o que aconteceu será lá na instância? Eu pus protected, né? Olha só, CPF também, ó. CPF, eu consigo acessar aqui o CPF, ó. Tá vendo? Ou seja, da classe filha, o RG e o CPF não foi escrito aqui na classe cliente, não foi escrito aqui, mas eu acesso como se tivesse, assim como pontuação, ó. Pontuação foi escrito aqui, por isso que eu tenho acesso. Mas RG e CPF não foram escritos aqui. Mas eu também tenho acesso direto. Pode até pagar o privado de pontuação, Não, é que na verdade assim, esse privado eu deixei ele aqui para dizer que lá na instância, no programa principal, eu não consigo acessar. Ó, clip.pontuação, do ponto de vista da instância, eu não consigo acessar. Mas um método da classe consegue, tranquilo. É isso que eu mostrar. Está privado para cá, está privado para a instância. É para entender. Quando eu falo privado para quem? Privado para a instância. Mas a classe, os métodos da classe, conseguem mexer nessas propriedades à vontade. Mesmo privado. Se eu chamar aqui o meu cliente, o meu método teste, ó, esse método teste, internamente, ele mexe na propriedade pontuação, mexe na propriedade CPF, mexe na propriedade RG. Ele faz isso. Né? Então, olha só. Por exemplo, ao invés de colocar o método teste, olha só, eu vou colocar aqui, ó. Lembra do nosso método string? Lembra dele? Ele não é assim? Então, eu poderia colocar assim, por exemplo, ó, toda vez que eu mandar imprimir um cliente, eu posso, por exemplo, mandar imprimir o nome do meu cliente. O cliente tem nome, por exemplo? Se eu quiser mostrar assim, nome do meu cliente. Aí eu ponho aqui, ó, nome, dá certo? Não. Por que não? O nome, ele tem nome, ele herdou o nome. Certo? O nome está na pessoa, na classe pessoa, nem na pessoa física. E lá na classe pessoa. Só que está privado o nome. Não é porque eu estendi que eu posso chegar e falar que eu vou imprimir o nome do cliente. Ou eu coloco, eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco protected aqui nessas propriedades. Olha só. Protected. Aí o meu cliente, se eu quiser lá, ó, no toString, ó, toda vez que eu mandar imprimir o cliente, eu quero mostrar o nome dele, mais
Ah, tá vendo? Ficou acessível. Mas, o que mais? Qual que é o próximo campo? Cidade, né? Ó, cidade. O nome mais cidade. Aí vou colocar lá. Assim, nome igual. Assim, o nome igual. Isso aqui. E cidade igual. Aí eu coloco aqui. Cidade. Perceba que ficou acessível. Ficou acessível. Está protected. Mas o protect é a solução geral para a herança? Temos que tomar cuidado com o protected. Porque o protect, ele pode quebrar a segurança da propriedade. Ele fica protected do ponto de vista da classe filha, fica legal, você acessa direto ali, tá, beleza, pode resolver um problema. Porém, nós podemos criar um outro problema. Por que nós podemos criar um outro problema? Porque a instância agora ficou entre aspas, vulnerável a instância. Porque olha só, se eu chegar aqui na instância, se eu falar assim, ó, cliente, ó, cli ponto, olha só o que aconteceu com as propriedades. Eu consigo acessar ela como se ela fosse pública. Olha lá. Eu consigo chegar aqui no nome agora e fazer isso aqui, ó. Sem passar pelo método 7. Eu consigo. Ele abriu a propriedade, liberou o acesso a ela. Aí você fala, pô, mas aí ficou estranho, porque eu posso pôr o nome direto aqui no meu cliente agora. Isso é um problema, porque e se o meu nome, eu quisesse fazer alguma manipulação no meu nome, algum tratamento antes de atribuir esse nome? Para isso que existe o método getSet, para você não conseguir mexer direto na propriedade, pra você blindar ela, pra você encapsular ela, você blinda ela. Então, o ideal seria que só fosse permitido por meio disso aqui, ó. Porque daí isso me garante que se eu quisesse fazer algum tratamento na propriedade de nome, eu faria, não deixaria o acesso direto na instância assim. Beleza? Mas aí o que acontece? É possível então deixar protect e deixar blindado também para não acessar direto? É possível. É possível. Desde que, deixa eu criar um outro pacote aqui chamado temp. Agora vem um segredinho, viu? Ó, vou criar um pacote temporário aqui, tá? Desde que, vamos arrastar o programa principal aqui lá pro meu temp, ó. Ó. Cadê o nome? Não consigo mais visualizar. A protected deixa a propriedade como se fosse o tipo default. Lembra o tipo default? Só dentro do pacote. Então, quando você põe protected, ela vira um default. Vira um default para a instância. Para a instância, ela vira um default. Para a instância. A mesma regra. Você pôs protected, ela vira a regra do default para a instância. Porém, para a classe, ela libera o acesso direto. Então, são dois pontos de vista. Então, os protected, eu teria que criar outro pacote. É isso. Para elas mais seguro. Exatamente. Então, tipo assim, a classe que vai instanciar o cliente, o objeto que está usando as propriedades protected, tem que estar em outro pacote. Se estiver dentro do mesmo pacote, aí ela ficou aberta, ficou livre da proteção. E eu trocando de pacote, eu tiro a permissão do programa principal acessar direto a propriedade. Troca, exatamente. Mas a classe continua podendo acessar, né? Podendo acessar, exatamente. Acessar diretamente. Exatamente. Correto, né? A classe continua, olha só, percebe que a classe cliente, ela continua acessando nome e cidade. Continua acessando normal, embora para a classe cliente, não importa aonde que vai ser instanciado ela. O importa é o seguinte, como ela estende de uma classe que tem propriedades protected, então ela vai acessar. Você deu permissão para ela. Aí você fala, bom, mas e se meu cliente estivesse num pacote diferente da pessoa? Porque o cliente está em um lugar, o pessoa está aqui, certo? E o cliente está no mesmo pacote. E se eu movimentar o meu cliente para fora, o que acontece? Por exemplo, será que eu deixei ele protected, falei que esse cara é protected. Será que se eu herdar, se a classe que eu vou estender tiver num pacote diferente, dá problema? Não. Protect, a regra é o seguinte, ó. Protect quer dizer o seguinte, a classe filha tem acesso às propriedades. Não importa onde mora a classe filha. Eu sou a mãe, não importa onde moram meus filhos. Cada filho meu mora numa casa separada. Eles casaram, né? Criaram família. Mas cada um tem a sua chave. Exatamente, cada um tem todos os meus filhos, não importa onde eles moram, eles têm acesso às minhas propriedades diretamente. Esse é o pensamento da classe base que coloca protect. Não importa onde meus filhos moram,
eles têm acesso. Agora, quem vai instanciar os meus filhos, aí que está o detalhe. Quem vai instanciar o meu filho, se mora junto com ele, também tem acesso. Tipo assim, é amigo do meu filho? Ah, então também é meu amigo. Entendeu? Se ele mora na mesma casa que meu filho, então ele também tem acesso às minhas propriedades. Agora, se ele não mora na casa do meu filho, eu não posso dar o acesso para eles. Entendeu? Então é assim, ó, de novo, o protect quer dizer assim, a classe base aqui, a classe mãe, né, a classe base, diz: os meus filhos, não importa onde eles estejam, eles vão acessar as minhas propriedades. E os amigos do meu filho que moram na mesma casa que ele, também acessam as minhas propriedades direto. Entendeu? As instâncias direto. Agora, se o objeto, se a instância, quem vai instanciar o meu filho, quem vai consumir o meu filho, quem vai consumir ele, quem vai instanciar ele, não morar na mesma casa que ele, então eu não deixo acessar as minhas propriedades. Essa que é a regra. Entenderam isso? Grava esse macete aí do filho que mora na casa. Entenderam? Grava esse macetezinho aí que vocês vão entender bem isso aí, tá? Agora, o que eu sugiro para vocês? Eu sugiro o seguinte: tem que entender o protect. Em alguns casos vocês podem utilizar ele, outros não. Eu sugiro nesse caso a gente trabalhar com tudo privado. Sugiro tudo privado. E se você precisar, numa situação como essa aqui, ó, o que você faz? Get nome e get cidade. Não vou dizer que o método protected é descartado, mas dependendo da situação, você pode correr tem que cuidar bem desses detalhes, entendeu? Então eu sugiro você trabalhar assim, ó, get nome, get cidade, pronto. Já resolveu o problema. Deixa todo mundo privado, get and setters, e quando você precisar você usa o método encapsulador. Tá? Então é só uma sugestão. Mas não vou dizer que o protector é descartado, não, de forma alguma. Vai ter situações em que você... Não, aqui o protector vai resolver o meu problema. Mas você tem que entender como ele funciona. Tá? Mas na maior parte das vezes nós vamos utilizar assim. Desse jeito aqui, ó. Tá tudo privado, get e setter. Se eu precisar, eu chamo o get dele e acabou. Beleza? Entenderam bem isso aí? Então eu gostaria de continuar aqui com vocês, explicando do ponto de vista da instância e do ponto de vista da classe. Então eu estou estudando com vocês do ponto de vista da instância, certo? Então na instância eu posso fazer isso aqui, ó, configurar tudo, ó. Set nome vem de quem? Vem de pessoa. Tá. João da Silva. Pronto, tá ali. Aí, cli.set CPF. Não, nome vem de pessoa. Cidade vem de pessoa também. Tá. Então eu posso passar uma cidade como parâmetro, né? Certo? Eu posso criar uma cidade aqui antes, ó. Cidade, vamos chamar aqui de CG. Cidade. Aí tem que importar. Contra o espaço, ele já agiliza. E eu vou dar um nome aqui para minha cidade. Campo Grande. Né? Então tá ali. Criei um cliente e a minha cidade depende do estado. Aí eu tenho que criar um estado. MS 7000 estado. Tudo a mesma coisa. Isso aqui tem que ficar na ponta da agulha, isso aqui. Vai ser sempre assim? Um depende do outro. Olha lá. Mato Grosso do Sul. Olha lá. Beleza. ms.setuf. MS. Vai ser sempre assim. Pronto. Criou um estado e amarra ele com a cidade. Aí eu venho aqui na minha cidade e amarro ele. Set estado. Tá ali. Pronto. Agora criamos um cliente. Que tem o nome e uma cidade. Aí eu vou passar o quê? CG para ele como parâmetro de entrada. Olha lá. CG. Campo Grande. Certo? Aí agora o que acontece? Então ficou lá. MS, estado, cidade e cliente. Tá ali. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: o meu cliente, olha só, ele tem acesso a tudo de pessoa, é isso que eu estou falando, e pessoa física também. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar no meu cliente um CPF. Olha lá, um CPF. E eu posso colocar no meu cliente o quê? Um RG. Olha lá, um RG. Ali. Aí. Nomejão. Certo? Beleza? Pronto. Então aqui nós temos, até aqui são propriedades de pessoa, certo? E aqui são propriedades de pessoa física. Olha só. E aqui embaixo
nós podemos, de repente, aqui na classe cliente, liberar essa pontuação, só para a gente estudar, né? Vou pôr aqui um integer aqui, para ficar um wrapper aqui. Não vai mudar nada, tá? Mas é só para a gente seguir o padrão que a gente está usando. Coloquei aqui get set do pontuação, ok? Então a gente coloca aqui cli.set pontuação, que é uma coisa específica de... Exatamente. Então eu vou lá e ponho aqui pontuação. Olha só como ficou. Então ficou, aqui nós temos um pouco de dados de pessoa, um pouco de dados de pessoa física e um pouco de dados de cliente. Então, nós criamos um objeto só, uma instância só. Mas esse objeto, ele tem em sua genética, em sua característica, todos esses métodos que a gente criou. Beleza. Aí, aqui, agora nós temos um próximo passo. Ficou tranquilo de entender isso aqui? Nós temos um próximo passo aqui. Eu pergunto uma coisa para vocês. Um cliente, uma pessoa física, um cliente é uma pessoa física? Um cliente é uma pessoa física? Será que eu poderia declarar aqui uma variável do tipo, por exemplo, ó, pessoa física, olha só, e apontar para um objeto cliente? Posso. Isso aqui a gente chama de atribuição polimórfica. Olha só, eu declarei uma variável cli do tipo pessoa física. Uma variável do tipo pessoa física apontando para um objeto cliente. É possível, é compatível. Eu não poderia fazer assim. Por exemplo, eu vou criar uma variável string, né, x apontando para um new integer. Por que não? Porque integer é uma string? Não, integer é um integer, string é outra coisa, certo? Não são da mesma família. Agora a pergunta é, um cliente é uma pessoa física? Então eu posso ter uma variável mais genérica apontando para o objeto cliente. Só que existe uma limitação. Por exemplo, se eu falei que essa variável aqui é do tipo pessoa física, ele vai apontar para o objeto cliente inteirinho, normal. Porém, ele não vai ver tudo do cliente. Ele só vai conseguir ver a parte que corresponde até o grau de pessoa física. Ou seja, ele consegue ver só pessoa física para cima. Ou seja, RG, CPF, nome e cidade. O que de pessoa física para baixo, ele não consegue visualizar. Por exemplo, olha só, pontuação. Não consegue visualizar. Se eu colocasse aqui, por exemplo, pessoa. Cliente é uma pessoa? Opa, deixa eu só Ctrl+Shift+O aqui para importar. Tá. Cliente é uma pessoa? Olha, perceba que nessa linha não tem problema nenhum. Eu posso apontar uma variável do tipo pessoa para um cliente, porque cliente é uma pessoa. Porém, qual é o nível de acesso dessa variável? Nome e cidade. Ou seja, ficou mais limitado ainda, subiu mais um degrau. Ele não consegue ver tudo do cliente. Ele pode até dar o nível do cliente, mas ele só consegue acessar nesse objeto duas propriedades, porque o nome, dois métodos, o nome e a cidade. Ele não consegue acessar tudo. Certo? Estão entendendo isso? O que ele acessa do pessoa física? Nada? Nada, porque ele do pessoa para cima. Ele pula? Não, ele não consegue visualizar. Eu dou um new cliente, o new cliente tem tudo em sua genética. Só que aquela variável não consegue acessar tudo. Ele só bloqueia o acesso, limita o acesso. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso declarar uma variável tipo object e apontar para o cliente. Cliente é um object? É um object. Mas aí, o object não me dá acesso às propriedades nome, cidade, CPF, RG, pontuação, nenhuma. Então é possível fazer esse tipo de atribuição polimórfica. Tá? Você declarar uma variável um pouquinho mais genérica apontando para um objeto mais específico. Se fosse um salto no negócio. Exatamente. O cliente está lá embaixo, ele pega só o que tem em cima. Exatamente. E vice-versa, né? Exatamente. Você quer criar um sistema de cadastro, por exemplo. Você poderia ter um sistema de cadastro. Você pode falar assim, ó, só para vocês entenderem aonde a gente poderia usar isso aqui. Você quer fazer um sistema de cadastro que vai só registrar os nomes, por exemplo. Só um cadastro de nome. Você vai fazer um check-in aí no sistema de check-in de entrada no evento, ou enfim, você só precisa do nome. Só o nome da pessoa, por exemplo. Aí, funcionário tem nome, fornecedor tem nome, cliente tem nome. Então, ou seja, vai chegar todo quanto é tipo de pessoa e você só precisa do nome, mais nada.
Então o que você faz? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, não precisa fazer isso comigo não, só para mostrar a ideia. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, e criar uma classe aqui, ó, por exemplo, sistema de cadastro. Ó, sistema de cadastro. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Lá no ambiente EAD. Sistema de cadastro. Criei uma classe que vai ser um sistema de cadastro. Aí ele vai ser assim, ó. Toda vez que eu chamar esse sistema de cadastro, ele vai ter um método chamado cadastrar. Cadastrar, certo? Ele vai esperar como parâmetro uma pessoa. Ó, pessoa. Porque ele vai só registrar o nome. Ele vai colocar assim, ó, registrando o nome da pessoa. Aí eu pego aqui só mando mostrar o pessoa.getNome, só para vocês terem uma ideia. Ó, esse método aqui, ó, é um método genérico de cadastro de pessoa. Toda vez que eu passar uma pessoa como parâmetro, ele vai registrar só o nome dela. Vai gravar só o nome. Vai montando uma listinha com os nomes. Aí, por exemplo, eu venho aqui no nosso programa principal, que nós estamos trabalhando, certo? Aí eu tenho aqui, por exemplo, um cliente. Olha lá, um cliente, certo? Olha lá, um cliente. Aí eu vim aqui, eu tenho aqui por exemplo, um fornecedor, por exemplo. Um fornecedor vamos pôr aqui, fornecedor forne1, recebe new fornecedor. Vou pôr só um nome para ele, tá? Ele tem todas as propriedades que... Ele tem nome, ele tem tudo, né? Não tá nosso fornecedor? Assistente pessoa jurídica. Assistente pessoa. Tá aqui. Então vamos lá, vou pôr só o nome do meu fornecedor. Fornecedor X. Por exemplo, tá ali. Criei um fornecedor X. Agora eu posso criar aqui, por exemplo, um funcionário. Func1, recebe new, funcionário. Aí eu venho aqui e coloco func 1.7 nome. Pedro. Pronto. Olha só, então eu tenho 3 objetos pessoa. Eu tenho um cliente, um fornecedor e um funcionário. Aí eu vou lá no meu sistema de cadastro, eu vou mandar gravar um cliente, gravar um fornecedor e gravar um funcionário. Então eu declarei uma variável mais genérica, do tipo pessoa, que vai apontar para o meu cliente. Pessoa recebe como parâmetro um cliente. Pessoa recebe como parâmetro um fornecedor. Pessoa recebe como parâmetro um funcionário. Por quê? Porque pessoa porque o objeto cliente é uma pessoa. O fornecedor é uma pessoa. O funcionário é uma pessoa, por exemplo. Então eu poderia vir aqui no meu sistema de cadastro, ó, sistema de cadastro, sys, recebe new, sistema de cadastro, por exemplo. E eu falo assim, ó, o meu sistema de cadastro, sys.cadastrar, eu vou passar uma pessoa, CLI, vou passar o CLI. CLI é uma pessoa? Olha lá, o meu sistema de cadastro, ó, espera uma outra pessoa, tá vendo? Com parâmetro, ó. Uma outra pessoa. Olha lá, eu tenho que passar uma pessoa aqui. Fornecedor é uma pessoa? Agora eu vou fazer um sistema de cadastro. Funcionário é uma pessoa? Funcionário? Então perceba que o meu sistema de cadastro ele trabalhou com um tipo mais genérico, apontando para um objeto mais específico. Para isso que serve. Se eu rodar esse programa aqui, ele vai cadastrar, o meu sistema de cadastro, ele vai cadastrar um cliente, vai cadastrar um fornecedor e vai cadastrar um funcionário, porque ele declarou como parâmetro um tipo mais genérico, chamado pessoa. Olha só que interessante. Aí eu vou rodar aqui, ó. Para isso que serve, olha lá. Ele registrou João, registrou fornecedor, registrou Pedro. Registrou. Por quê? Porque eu coloquei lá, ó, cadastrar, ó, pessoa como parâmetro, ó. Pessoa possui nome. Faça isso para mim. Pode fazer isso aqui. Vou liberar isso aqui para vocês fazerem. Vocês entenderam? Então vocês vão criar esses objetos e vão rodar esse programa, tá? Então, para a gente entender um pouquinho sobre polimorfismo. Isso aqui é uma atribuição polimórfica. Perceba que de várias formas eu consegui criar o meu objeto e atribuindo ele para vários tipos diferentes.